Meus amigos, o ministro do STF, José Dias Toffoli, é um perseguidor do Tribunal do Júri. Não é de hoje. Vamos aqui fazer uma recapitulação sobre, rapidamente, quem é José Dias Toffoli e que perseguição é essa? O que será que tem de José Dias Toffoli contra a instituição do Tribunal do Júri? E mais do que isso, saberá José Dias Toffoli alguma coisa do Tribunal do Júri? Bom, vocês sabem, o José Dias Toffoli, estudante de Direito, formado pela Faculdade de Direito lá em São Francisco, a USP. Bom, estagiário de Direito do PT, advogado do PT, advogado-geral da União, com 40 e poucos anos no início da década de 2010, 2009, na verdade, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Luiz Inácio Lula da Silva. O José Dias Toffoli nunca foi juiz, dizem que fez alguns concursos, perdeu, nunca foi promotor, nunca foi advogado de fato, nunca foi advogado criminal, nunca foi advogado em julgamentos no Tribunal do Júri, não é um doutrinador, nunca escreveu, ao que se consta, ao que se tem, nenhum artigo, uma página sequer sobre Tribunal do Júri, não tem nenhuma especialidade em Tribunal do Júri, mas mesmo assim, esse cidadão que se tornou juiz do Supremo pela indicação do seu chefe Lula, era chefe, porque quando o Lula nomeou, ele era advogado-geral da União e o chefe da União era o então presidente Luiz Inácio, em 2009. O fato é o seguinte, é incompreensível, pelo menos na superfície das coisas, se nós começarmos a refletir um pouco melhor, a gente vai compreender o que está por trás dos ataques constantes, e não é de hoje, que o Dias Toffoli promove contra o Tribunal do Júri. Mas o Dias Toffoli, ele sempre repreende o júri em suas decisões, quando chega no STF decisões relativas ao Tribunal do Júri, ele sempre, em seus votos, enxerta algum entendimento menoscabando, diminuindo, relativizando a importância do Tribunal do Júri. Mas que é isso? Ele sempre tem defendido, de maneira desrespeitosa até, a extinção do Tribunal do Júri. Vejam, para aqueles que não sabem, uma vez que já sabemos então que o Toffoli não tem experiência nenhuma com o Tribunal do Júri. É como aquele sujeito que nunca comeu algo, mas não gosta. Não quer ouvir falar daquele prato, daquela fruta, nunca comeu. Não conhece o sabor, o cheiro, nunca plantou aquilo, nunca armazenou, mas detesta de ouvir falar. Bom, o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 1988, e esta previsão não é novidade, não é uma coisa que só a Constituição de 88 traz, não. As nossas constituições, desde constituições do Império, já trazia a previsão e a garantia da existência do Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é um conselho. O Tribunal do Júri é uma instituição, como disse, atualmente, na nossa Constituição de 88, garantida no artigo 5º, inciso 38, que é um momento democrático por excelência. É o povo julgando o povo. Hoje em dia, essa previsão na Constituição é tida como... O Toffoli finge que não sabe, mas ele sabe. O Tribunal do Júri hoje é cláusula pétrea, cláusula pedra. Está previsto na Constituição e não pode ser retirado, a não ser que se
revogue esta Constituição e se promulgue uma nova Constituição. É uma garantia à cidadania. É uma garantia ao indivíduo. Diz lá o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que todos aqueles, o Código de Processo Penal vai complementar o sentido de que isso é garantia. No Brasil, os acusados de cometimento de crime doloso contra a vida, aquele sujeito que tira ou tenta contra a vida de outro, por exemplo, de maneira com a consciência e vontade livre para cometer ou tentar cometer a subtração da vida de alguém, ou assumir o risco de tirar a vida de alguém, ou uma mãe, aquela mãe que movida pelo estado puerperal, tira a vida do recém-nascido, o chamado infanticídio, vai ser julgado pelo júri também. Aquele que, em várias situações previstas no Código Penal, comete o crime de aborto, vai ser julgado pelo tribunal do júri. E aquele que instiga, auxilia, induz ao suicídio de outro, também vai ser julgado pelo tribunal do júri. Veja, são os crimes mais graves do Código Penal, os crimes contra a vida humana, tão graves. E esses atentados à vida humana surgem na complexidade da vida. E durante séculos, e a nossa própria Constituição atual entende que o melhor, o mais adequado para julgar o semelhante que tentou contra a vida de alguém ou que tirou a vida de alguém é o próprio outro semelhante, é o povo, os 7 homens e mulheres do tribunal do júri, que são convocados no seio da própria sociedade para em determinado momento se reunir numa sessão e tentar entender, diante da argumentação da acusação e depois também de ouvir a argumentação da defesa, 7 homens e mulheres. São eles que vão dizer se aquele cidadão, se aquela cidadã de fato cometeu aquele crime, se cometeu aquele crime mediante uma qualificadora ou não, se merece ser absolvido por isso, por aquilo, por clemência até, uma espécie de perdão. Isso está garantido, é uma garantia na Constituição e só o jogar dessa Constituição no lixo e a promulgação de uma outra é que poderia retirar o tribunal do júri, dada a sua importância do nosso sistema legal. O Toffoli sabe disso tudo. No entanto, eu disse para vocês, majoritariamente se entende que o júri, uma sessão do júri, onde se reúne a sociedade para julgar um seu igual, um outro semelhante, é o momento sublime da democracia. E vejam, hoje nos estão tirando tudo, dia a dia no Brasil. Se está tirando a todas as ferramentas e todas as possibilidades do povo, de fato, ter alguma participação efetiva na democracia. Uma das últimas instituições democráticas deste país é o júri. É quando o povo decide. Mas Toffoli quer acabar com esta que é a última trincheira da democracia no país, que é o povo julgando o povo. Por que será? Prepotência, presunção, achando que apenas um juiz concussado, togado, é que saberia dizer a lei? Quantos erros judiciários nós estamos vendo ultimamente, proferidos pelas excelências concursadas e estudadas? Inúmeros. É só uma posição impensada do Toffoli? Ou é algo que realmente é um grande projeto que paira nesse momento sobre a sociedade brasileira de se tirar todos os instrumentos verdadeiramente democráticos da mão do povo? Toffoli está defendendo a democracia quando quer o final, quando quer acabar com o tribunal do júri, ou ele quer jogar uma pá de cal em cima dos últimos resquícios que ainda nos sobram da democracia? Esta é uma questão que devemos refletir.